Uma jovem trans foi encontrada morta ontem em um terreno baldio no Tabuleiro dos Martins. Jasmine da Silva tinha 20 anos. Ela foi vítima de vários golpes de arma branca. Infelizmente, a violência não para e a motivação pode ter sido pelo simples fato dela ser transexual. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem mais informações desse crime bárbaro, que, claro, tem requintes de crueldade, de ódio também, de transfobia. Não é isso, Bia? Sim, inclusive está sendo considerado já o primeiro assassinato de uma transexual no estado de Alagoas, agora em 2022. A Jasmine da Silva, como ela se identificava, tinha somente 20 anos. O corpo dela foi encontrado no domingo de manhã em terreno baldio no Tabuleiro do Martins. Mas o crime, ou seja, o assassinato dela teria sido ainda na noite do sábado, de acordo com a polícia. O corpo da vítima apresentava diversas facadas, cortes, lesões por arma branca. E, de acordo com a polícia, esse é um traço de um crime de ódio, que pode estar relacionado justamente ao fato da vítima ser uma transexual. Isso é então, como você falou, uma transfobia, o ódio por aquela opção, por aquela forma como a vítima se apresenta na sociedade. O nome dessa vítima, o registro dele oficialmente é Carlos Henrique da Silva Tenório. Também, de acordo com a polícia, a Jasmine ainda não tinha retificado o seu nome social. Ela era conhecida assim, mas na ficha, no cartório, os documentos ainda são no nome masculino, de Carlos Henrique da Silva Tenório. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um advogado que é justamente especialista em direito homoafetivo. Ele está aqui ao meu lado, é o Giovanni Souza. Giovanni, a polícia acredita que ela foi assassinada enquanto estava fazendo justamente um programa, E você, como um estudioso desse assunto, que acompanha sempre casos trágicos assim, sabe que esse tipo de crime acontece justamente durante a prática de atos sexuais, porque é a forma de vida que aquela pessoa tem, E elas são vitimadas, violentadas justamente ali no momento do seu trabalho, quando estão ali fazendo programas, que são pessoas que não têm muitas vezes acesso a outras oportunidades de trabalho e precisam se prostituir, Boa noite. Boa noite pessoal de casa. É isso que você falou. As pessoas transexuais, elas são de certa forma invisíveis para a sociedade, elas acabam sendo até marginalizadas. E Alagoas é campeã justamente de crime, seja ele lesão corporal ou homicídio, contra pessoas transexuais. E essas pessoas, por não terem oportunidades, na grande maioria das vezes, não é generalizado, mas na grande maioria das vezes, por não terem oportunidade, por serem excluídas da sociedade, até mesmo do seio familiar, elas acabam recorrendo à prostituição para sobreviver. E nesse submundo da prostituição, elas são um público fácil para grupos de ódio, crimes de ódio, como esse que aconteceu. Um alvo fácil, o senhor quer dizer. Vou pedir só para o senhor falar um pouco mais perto do seu microfone. E como é que essas vítimas hoje podem buscar ajuda? No caso, a gente viu... só um momento, eu vou me aproximar do senhor, porque o meu microfone eu vou precisar de compartilhar. Como é que vocês hoje podem orientar, a transexual, a pessoa que, independente de fazer programas ou não, se sente hoje acuada, ameaçada, vítima já de violência, que a violência muitas vezes começa bem antes, desse tipo de coisa, não só no assassinato, não só na hora que ela é assassinada, mas muito antes, com a ameaça, com a violência, com a discriminação. Como é que esse público hoje pode buscar ajuda, pode buscar orientação, inclusive para fazer a retificação do nome social? Inclusive, no começo do ano passado, aconteceu um caso do assassinato de uma trans também, que estavam fazendo um programa e foi assassinada das mesmas condições que essa que foi assassinada esse domingo. O que é que eu recomendo? Busque Ministério Público, Comissão da Diversidade Sexual, a qual eu faço parte da OAB, grupos de militância, para que reforce o seu direito. Busque essa proteção, porque, inclusive, ano passado eu até citei
que em 2020 o governador ele anunciou a delegacia de crimes contra vulneráveis, só que até agora nada. E acaba que isso traz uma sensação de insegurança. Então por isso que eu recomendo que essas pessoas busquem instituições ativistas, Ministério Público e organizações que possam oferecer esse apoio e acolhimento. Tá bom, então, Giovana, eu vou pedir só para a gente voltar no estúdio, enquanto a gente está ajustando aqui a questão do volume do nosso microfone. Eu volto no estúdio aí com você, um momento, Edson. Perfeito, Bia. Rapidinho a gente vai resolver esse problema aí para a gente continuar ouvindo, e é um assunto muito importante, muito sério. Olha, muitos casos desses acontecem e às vezes não vêm à tona, né? Às vezes não acabam em morte, como foi o caso, de fato, da Jasmine. Ela, né, como a Bia falou, ela não tinha trocado ainda os documentos, né? O documento ainda é nome masculino, tá? Mas ela já se identificava e o nome social dela era esse. A informação que se tem é que ela, para sobreviver, né, fazia programas sexuais e, infelizmente, como a gente viu agora na matéria, na entrevista, em muitos desses casos, a vítima acaba dando de cara com uma pessoa que tem aquele ódio ali, aquele ressentimento, enfim, algo mal resolvido, e resolve colocar para fora isso no maior grau de violência possível. Em muitos desses casos acaba, infelizmente, em morte cruel, não é? Com muitas facadas, como foi exatamente o caso da Jasmine. A gente vai voltar com a Bia, que a Bia vai continuar ressaltando essa importância de que as vítimas, às vezes, tem outras vítimas que, graças a Deus, não chegam a uma situação como essa, né, de morte, de perder a vida, mas que são violentadas, né, pela opção sexual, enfim, e devem procurar ajuda, devem, de fato, procurar ajuda para identificar esses agressores, para que, de fato, eles possam ser responsabilizados, né, porque a gente tem que respeitar o direito do outro, né, a gente não tem que respeitar o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? A gente tem que sempre lembrar isso em todas as situações. Mas tem muita gente que acha que o direito seu é superior a tudo e que você pode fazer tudo. E não é bem assim. Aí na rede social está cheio de casos nisso, tá? A gente vai voltar nesse caso já com a Bia, é isso? Vamos voltar? Vamos voltar com a Bia então. Bia, o nosso entrevistado falava justamente das formas que as pessoas possam procurar ajuda, né? Antes que seja tarde demais, antes que aconteça algo pior, como foi o caso da Jasmine. Exatamente. Ele está passando essa orientação aqui para que quem está em casa agora assistindo muitas vezes não sabe, né, a quem recorrer, se sente acuado, tem medo, não tem essas oportunidades de trabalho tão facilmente como deveria ser, né, um sistema que acolhesse essas pessoas, que orientasse, oferecesse oportunidades. Então, procurar o que há disponível. Você falou do Ministério Público em caso de denúncia, né, e outros órgãos também dessa rede de apoio hoje a pessoa trans aqui no estado. Tanto os homossexuais como também os transexuais, buscar a Defensoria Pública, OAB, Ministério Público, entidades ativistas também que podem dar sempre esse suporte, esse acolhimento e até mesmo direcionar para autoridades superiores para buscar esse acolhimento. Agora, voltando a falar do caso da Jasmine, né, que seria então a primeira morte, o primeiro assassinato, né, em razão do gênero aqui, de uma pessoa que é trans, então uma transfobia, né, um crime de transfobia. Vocês entendem que é por essa condição da vítima, né? O ódio de quem faz isso é pela própria condição da vítima. Exato, é justamente por conta da identidade de gênero, tanto é que os dados apontam que são mais mulheres transexuais que sofrem com isso. Por quê? Porque antes da mulher ser uma mulher transexual, era um homem. Aí um homem que se transformou de uma mulher, que no caso ela se identifica, ela não se transformou, ela se identifica como mulher, aos olhos de uma sociedade que já tem um histórico e uma herança machista, aquilo é abominável. E aquilo que a sociedade abomina, ela tende a atacar, e é isso que acontece. O que falta ver também é a resolução, né, da polícia, né, a resolutividade desses crimes para que não fiquem impunes. Isso, as nossas organizações, inclusive algumas que eu participo, a gente sempre fica monitorando, porque até a própria polícia, muitas vezes, quando chega um caso mais leve, como
difamação, uma injúria, não quer registrar como homofobia, não quer registrar como transfobia, mas deve, porque desde 2019 o STF entende que deve registrar como crime de homofobia, em que pese estar enquadrado na lei de racismo, tem que registrar como crime de homofobia. Quando se trata, então, de um homicídio, aí é que tem que ver o agressor ser preso, né? O homicida ser identificado. E por isso também que a polícia conta com a ajuda da população, né? Porque não é um trabalho fácil, é um crime que acontece ali sem testemunhas. Geralmente ela foi morta no terreno baldio, mas para que haja a punição é preciso que a polícia trabalhe e consiga identificar, então, essas pessoas que praticam esse tipo de crime, ainda hoje, né? Porque parece que a investigação não é levada a cabo como em outros casos. Exato, justamente porque são pessoas invisíveis e até marginalizadas pela sociedade e por isso que não dá tanta importância como para uma pessoa hétero, ou para uma pessoa branca, por exemplo. Então é isso que vocês entendem, né? Você, enquanto especialista do assunto, entende dessa forma. Exato. Então, obrigada, viu, Giovanni, por suas informações. É isso, é um tema que rende muita discussão, né? Para que a gente possa sempre estar atento sobre essa pauta, porque como disse aqui o Giovanni, que é especialista no assunto, essas pessoas são invisíveis. Então, partindo disso, começa toda a problemática, né, em torno das pessoas trans na sociedade, que começam não tendo oportunidade de trabalho, não sendo aceitas pela própria família e marginalizadas na rua e até mortas. Então, inclusive, o Brasil é um dos países campeões desse tipo de crime no mundo inteiro. Então, é preciso que haja, né, uma política de combate à transfobia e também a prisão das pessoas que praticam crimes tão cruéis, como foi vítima agora a Jasmine, aqui no estado de Alagoas, mais precisamente em Maceió. Eu volto com você, Edson.